Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos cultuar mais uma vez juntos, celebrando o nosso Deus através de Jesus Cristo, no nosso culto matutino, hoje domingo, dia 9 de agosto de 2020. Nós vamos então fazer uma oração invocatória. Quero convidar a nosso irmão Marinaldo para fazer essa oração invocatória, pedir a direção de Deus sobre o culto da noite de hoje, da manhã de hoje. Oremos. Ó Deus soberano, Pai que está nos céus, diante de Ti, Pai, nós te pedimos o Teu Santo Espírito. Obrigado. Ao Senhor conduzir, Senhor, este culto para o louvor da Tua glória, Pai. Amém. Que o Senhor receba cada adoração, cada palavra que vai ser lida neste momento, Pai. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, dirija a vida dos Teus servos. Amém. Em nome de Cristo, nós Te exaltamos para todos sempre. Amém. Marinaldo, fica aqui ainda, nós queremos já agradecer. Marinaldo vai viajar domingo, hoje está viajando, né? Hoje à tarde, já para São Paulo, para fazer a revisão do tratamento que já vem fazendo há 5 anos. Então vamos orar pela viagem, vamos aproveitar e colher o ensejo e orar pela sua viagem agora já. Deus, nós pedimos a graça do Senhor, leva o teu filho debaixo da tua graça, na tarde desse dia, conduzindo os seus passos, que essa viagem seja tranquila para o louvor da tua glória, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos estejam orando pelo Marinaldo, durante esses dias ele vai estar ausente, vai para o processo da revisão do seu tratamento ali em São Paulo, voltando mais ou menos daqui uns 30 dias ou mais, não é, Marinaldo? Uns 30 dias, mais ou menos. Muito bom. Quero então encorajá-los a sempre fazer a leitura bíblica diária, ter o nosso relógio de oração. A leitura da Bíblia é fundamental para a vida do crente. Todo crente precisa fazer isso. Se você não lê, você pode ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente fala só em ler, mas você que não tem a leitura, não se constranja. Quando a gente fala em ler, a gente está falando em ter, ouvir a palavra. É bom até a gente lembrar Apocalipse 1:3, bem-aventurados os que leem e também aqueles que ouvem e praticam as palavras do Senhor. Então é importante a gente ter esse entendimento. Eu quero nesse instante encorajar os irmãos, aliás, antes do encorajamento, a gente tem aqui alguns outros aspectos que são importantes. Entre eles, eu quero encorajar meus irmãos a trabalharem com os líderes terça-feira, às quartas-feiras, o Ministério de Homens com Genils, o Ministério de Mulheres, o encontro de mães ao sábado, embaixador do rei, embaixadores do rei, mensageiras do rei. É muito importante que vocês se organizem e não deixem de participar dos encontros que os líderes estão desenvolvendo no decorrer da semana, além dos cultos que temos online. Nós temos as reuniões online também. É importante que todos participem. Nós teremos no dia 23 de agosto, a gente tem o chá de fraldas de Elisa. A gente vai colocar um lembrete aqui. Esse chá de fraldas é exatamente a chegada da Elisa. É praxe da igreja e por isso que os irmãos do canal não se sintam constrangidos. É comum a igreja fazer isto e a gente vive esse processo muito natural. Então, o chá de fraldas da irmã Elisa, filhinha nova que está chegando aí, de Aldi e de Nete. Todos se envolvam e para exatamente facilitar, os irmãos vão entregar aqui na igreja, exatamente para não ter aglomeração e não descumprirmos com decretos. Por isso, é importante que você participe até o dia 23 de agosto, aqueles irmãos que assim vão se organizar para participar desse chá de fralda. Queremos agradecer aos irmãos pelos dízimos e as ofertas, agradecer aos irmãos também pelas doações de alimentos para as cestas básicas do Ministério de Ação Social da Igreja.
Agradecermos também aos irmãos que têm contribuído com o cimento para a laje de Marcelo, que vai bater dentre esses 15 a 20 dias. Esperamos no Senhor. E aqueles que ainda quiserem podem participar no grupo de WhatsApp. A gente tem colocado sempre o lembrete. Então os irmãos podem colocar lá. Já agradecemos de antemão todos os irmãos que têm se envolvido aí de maneira direta, indireta também, fazendo de outras formas. Deus os abençoe, os fortaleça. E assim, quero encorajá-los a permanecerem nessa pegada de irmãos unidos que trabalham uns pelos outros. E isso é corpo, isso é a igreja do Senhor. Meus amados irmãos, vamos então para o encorajamento dos amados irmãos. Hoje eu tenho mais irmãos acrescentados, tiramos alguns e acrescentamos outros. Temos Shell e Lucineide, bem pertinho aí da nossa irmã Joína. Camila, também Morenita, Jéssica e o Mateus. Andréia é a filha da nossa irmã Maria das Dores. Andréia que trabalha no Morro. Dona Dudu, seu Zezito, seu Braz, são irmãos lá de Itaperoá, parentes de Joína, pastor Vicente, Celina, em Salvador também. Um forte abraço, Deus vos encoraje ricamente. Nós temos Maria Soares. Maria Soares é a irmã grossa, a mãe de banha, conhecida, tanto apelido para ela, mas é uma serva do Senhor autêntica. Deus abençoe, sempre tem cultuado conosco, não perde um culto, a minha irmã Maria. Marilza e a irmã Maria da Luz também. A nossa irmã Zilda do Acarajé. Os irmãos nesses dias também dê a preferência para a nossa irmã Zilda aí. Também nós temos a irmã Conci, Levi, Juscelia, seu Bernardo, irmão Bernardo, esses servos do Senhor, autênticos servos do Senhor. Nossa irmã Chica, Binho e Manuela da padaria. Maria e Bento. Maria e Bento são os dois irmãos, os pais de Mota, lá de Mutuípe. Esse servo do Senhor, um forte abraço aí, Deus os encoraje. A nossa irmã Eliana e o irmão Antônio, a irmã Eliana fica perto ali da padaria de César. Nossa irmã Vilma, vizinha de Zilda e Cacildo. Antônio e Dinha, Antônio e Dinha é mais o apelido da mãe de Del, a irmã Aida. Inclusive hoje, na sexta-feira, ela passou mal e precisou ir para a Santa Casa de Misericórdia, mas está bem, então houve uma queda de pressão. Vamos orar por a irmandinha, pedir a Deus por ela. Lúcia e Eduardo, também os irmãos de Del. O Wellington e Camille, que estão esses dias trabalhando ali no Morro de São Paulo. Nosso irmão Zé, Helenice, Giovana e Gisane, perto aí da irmã Lau. Zé, Mari, Lucas e a irmã Glória. A irmã Glória é a mãe de Mari aí também. Manuel e Maria, que fica pertinho de Miriam, aí irmã Manuel e irmã Maria, a mãe de Eliana, os pais de Eliana, de Eliene e de Gil também. Um forte abraço para todos esses irmãos, Deus vos encoraje em Cristo. Nós temos a oração pelos enfermos agora, e nós vamos interceder. Hoje nós acrescentamos a mãe de Del, que na sexta-feira deu uma queda de pressão muito brusca, e a nossa irmã Aida. Também Carlito Santos, o irmão do nosso irmão Carlos do Caldo, de Cana. Vamos interceder por ele está na Santa Casa internado. O pai da irmã Silvana, ele voltou para a regulação para fazer aquela cirurgia que o médico tinha dito que não precisava mais fazer. Esses dias ele não se sentiu bem, voltou e o médico entendeu que é preciso fazer. Então vamos interceder, ele está na regulação. São vários outros pedidos que temos aqui. Cristóvão, esposo da irmã Madalena. Nós temos também aí a mãe de Lucinha, a irmã do Sinalva. Nós temos os familiares de seu Cacá, que faleceu os dias atrás. Maís, o sobrinho dela. Enfim, vários outros irmãos aí. Renilson, Louro e Auristela. Todo esse pessoal pedindo oração aí. A mãe de Rogério. Vamos interceder por esse servo de Deus. E ao mesmo tempo agradecer por aqueles que foram recuperados. Marcelo, ele vai fazer essa oração agora no Senhor Jesus. Oremos.
Deus amado e Pai de graça infinita, Obrigado. te louvamos, Senhor, por tudo louvamos. que o Senhor tem feito por nós. Sim, Deus. Te louvamos, Pai, pela resposta das nossas orações, Te louvamos. por nos ouvir, Senhor, quando nós pedimos por nossos irmãos e por seus parentes. Obrigado. Te louvamos, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido com os teus servos, pela saúde que o Senhor tem restabelecido aos teus Deus. servos, pelas famílias que o Senhor tem fortalecido para estarem diante do Senhor, com fé, com gratidão, aguardando pela tua resposta. Obrigado. E te louvamos, Senhor, porque sabemos que tudo que acontece conosco está nos seus planos, é da tua vontade, Pai. Amém. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por estes irmãos e por suas famílias, pelo fortalecimento da fé, por ser o nosso refúgio e fortaleza. E obrigado, Pai, por aquilo que nós temos a certeza de que o Senhor ainda fará por nós. Amém. Obrigado, Pai. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Nós queremos, ao mesmo tempo, também agradecer aos irmãos que oraram. A irmã Flávia foi para o Rio de Janeiro, chegou na sexta-feira, chegou em paz, tranquila, junto com Raulis e a pequena Esther. Também nosso irmão que estava no Rio de Janeiro, veio para cá, estava 5 meses esperando, já chegou aqui, nosso irmão Paulo de Jesuína, graças a Deus, chegou na quarta-feira e chegou em paz, tranquilo, na graça e na direção do nosso Deus. Muito obrigado aos irmãos que oraram por isso. Deus em Cristo vos abençoe. Quero agora, meus amados irmãos, também orar pelos aniversariantes da semana, de 10 a 13. No dia 10 nós temos Marinaldo Passos de Oliveira. É o Marinaldo que vai embora para fazer a revisão dos exames em Santo Antônio, São Paulo, no dia 10. Nós temos no dia 12, Maria Luísa Araújo Silva, filha de Débora, está fazendo aniversário. No dia 12, Juscelia Moura Bonfim dos Santos. E dia 13, Celidalva Alves, é a mãe de Flávia, irmã Celi. Então, esses são os irmãos que fazem aniversário. No decorrer dessa semana vamos orar, interceder a Deus por eles. Um forte abraço nesses irmãos, mas eu quero orar já por vocês agora. Vou pedir para essa oração Selmo. Selmo vai vir aqui interceder a Deus pelas vidas desses irmãos. A graça e a paz, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, a Ti damos a honra e a adoração, Senhor. Queremos agradecer a Ti pela Tua bondade e Teu amor. Apresentar a vida desses irmãos, ó Deus, que está comemorando mais um ano de vida na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua mão poderosa sobre a vida deles. Que a graça e o louvor e a adoração, o fertejo no coração de estar te adorando, ó Deus, seja infinito. Amém. Cada vez mais eles possam agradecer a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor está feito na vida deles. E há de fazer a cada dia mais. E cada ano e mais anos eles possam te adorar pela grandeza do Teu amor que há sobre a vida deles, ó Pai. Amém. A Ti te damos a honra e a graça por meio de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Obrigado, irmão Selmo. Queridos, nossos amados irmãos visitantes, sejam bem-vindos em o nome de Jesus Cristo. Que bom tê-los conosco durante todos esses cultos online. Essa é a Igreja de Jesus, o corpo de Cristo reunido em torno dele. Nosso muito obrigado. Temos a agradecer vários irmãos da PIB quando a atividade de lá termina, eles cultuam daqui cultuam lá. Que bom esse intercâmbio entre a Igreja Batista Nova Aliança e a PIB. Sage, um abraço aí, pastor Francisco e todos os amados irmãos. Nós temos também vários outros irmãos do canal aí. Genasiel esses dias esteve conosco. Nós tivemos Jane, Paulo Sérgio, Conceição, vários irmãos. Sejam bem-vindos, os irmãos aí do chat. Deem as boas-vindas a esses amados irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe de forma significativa. Queridos, nós vamos nesse instante agora prosseguir. O pessoal no calendário normal da nossa sociedade celebra o Dia dos Pais. Eu, na igreja aqui, costumo sempre dizer Dia do Pai ou Dia da Mãe todos os dias. A Bíblia manda honrar pai e mãe. Eu quero orar pelos pais, pedindo a Deus que ajude aos pais a honrarem os compromissos perante os princípios da palavra de Deus. E a Bíblia diz para os pais: vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos.
E os filhos, honre os seus pais. Então, qual é o pedido? É que você não celebre isso uma vez no ano, um segundo domingo de agosto. Não, que você viva essa verdade de agosto a agosto, de janeiro a janeiro. Honra o teu pai e os pais honram os filhos, e assim a gente honra a Deus. Quero orar pelos pais pedindo a Deus que nos ajude como pais a honrarmos nossa caminhada com Ele, dirigindo e conduzindo nossos lares. Pai, abençoe todos os pais nesta manhã. Obrigado pela vida de cada pai, obrigado pela vida de cada mãe, obrigado pela família, Deus. Sustente cada pai, cada filho, cada esposo, cada esposa, cada mãe, cada avô, cada avó no teu altar, e ajude a que os princípios da palavra do Senhor estejam nos corações dos filhos dia a dia, nos corações dos pais dia a dia, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Quero lhe dar um lembrete, não espere para lembrar de seu pai no segundo domingo de agosto. Lembre do seu pai e o honre todos os dias. É o que a Bíblia nos ensina a fazer. Vamos cultuar nesse instante na chamada a confissão. A leitura bíblica, então, é 1 João 1:9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A confissão é abandono de pecados, porque vivemos de acordo com a palavra, e a palavra nos chama a fazermos isto. A Franklin e família vão interceder a Deus agora pela confissão de pecados. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Vamos orar nesse momento pelo momento de confissão. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós abrimos o nosso coração para Ti, ó Deus, confessando, ó Pai, os nossos pecados nesse momento. Nós reconhecemos, ó Pai, que somos pecadores e por isso carecemos, ó Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, através do Teu Filho amado Jesus Cristo, do sacrifício na cruz, do Teu sangue derramado, ó Pai. A palavra diz, ó Deus, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Senhor Deus, que possamos, ó Pai, como Teu servo Davi, não encobrir o nosso pecado, mas que possamos confessá-lo todos eles, ó Pai, para ter os nossos pecados purificados, ó Pai. Nós somos gratos por essa bênção, ó Deus, que é o perdão dos nossos pecados. E que nesse momento, cada irmão, ó Deus, possa também com o coração aberto, ó Deus, estar confessando o seu pecado ao Senhor Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Franklin. Deus em Cristo vos abençoe, juntamente com toda a tua casa. A chamada a adoração por meio de cântico de leitura da palavra agora, no Salmo 34, 1 e 2, aliás, 35, Salmo 35, 27 e 28, é o texto que a gente vai ler agora, diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam de contínuo, seja engrandecido o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Então meus lábios proclamarão a tua justiça e o teu louvor o dia todo. Vamos cantar. Senhor do universo, nós te exaltamos, nossas vidas entregamos a ti. Marcelo e Selmo hoje vão nos conduzir. Louvemos ao nosso Senhor, o Senhor do universo, com todo o nosso coração, com todo o nosso espírito e com toda a vontade. Neste momento, renderemos cânticos ao nosso Deus, Senhor do universo. Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim um vaso novo, um coração novo, um vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar,
mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do teu grande amor. Tu és Senhor do universo, tu és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Seu sangue é precioso, existe amor. Estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Amém. Deus seja louvado, nós adoramos a Ti, Pai Santo, com todo o nosso coração. Vamos louvar ao Senhor fazendo uma oração de louvor e exaltação a esse Deus, a esse Cordeiro, a esse Cristo, ao Santo Trino Deus que nos regenerou e nos sustenta na caminhada. Deus seja louvado o Teu nome, a Ti seja a honra, a glória e toda adoração. Receba o louvor, receba, ó Deus, todo o intuito do coração de Teus filhos em adorar e reconhecer a Tua glória, o Teu senhorio, a Tua santidade, a Tua majestade, a Tua salvação. Ah, Deus, nós Te agradecemos em louvor pelo grande livramento, pela salvação, pela restauração. Assim como Israel, no Salmo, diz, ora, diga Israel, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? O que seria de cada um de nós? A honra e a glória Te pertencem, pelos séculos dos séculos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a chamada proclamação na manhã de hoje, conforme o Salmo 119, versículo 112, que nos convida dizendo, inclino meu coração para sempre cumprir Teus decretos até o fim. Vou ler mais uma vez, 119, verso 12, 112. Inclino meu coração para Ti, para sempre cumprir Teus decretos até o fim. Hoje a gente vai fazer a exposição do Salmo 35, uma contínua exposição. A gente está no primeiro livro dos Salmos e hoje então nós vamos desenvolver isso agora para a glória do Senhor, no Salmo 35. Semana passada expomos o Salmo de número 34. Hoje nós vamos fazer isto com o 35. Vamos para a leitura do mesmo. Senhor, defende-me dos que me atacam, lutam contra os que lutam contra mim. Toma o escudo pequeno e o grande, levanta-te para me socorrer. Empunha a lança e a flecha contra os que me perseguem. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam envergonhados e humilhados os que me perseguem. Voltem atrás e se confundam os que tramam o mal contra mim. Sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os dispersar. Seja o caminho deles tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois prepararam-me sem motivo uma armadilha, cavaram sem razão uma cova para mim. Venha a destruição inesperadamente sobre eles, e prenda-os a armadilha que prepararam, caiam eles mesmos nessa destruição. Então minha alma se regozijará no Senhor e se alegrará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, ó Senhor,
quem é como tu, que livras o fraco de quem é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Testemunhas perversas se levantam ou levantam-se e interrogam-me sobre coisas que desconheço. Pagam-me o bem com o mal, causando-me luto na alma. Mas quando eles estavam enfermos, eu me vestia de panos de saco, humilhava-me com jejum, orava reclinando a cabeça sobre o peito. Agia como se fosse meu amigo ou irmão. Eu andava cabisbaixo e lamentando-me como quem chora por sua mãe. Mas quando eu tropeçava, eles se alegravam e se uniam a homens miseráveis que eu não conhecia. Uniam-se contra mim e difamavam-me sem cessar. Como zombadores hipócritas, rangiam com maldade os dentes contra mim. Ó Senhor, até quando contemplarás isso? Livra-me da violência deles. Salva minha vida dos leões. Então te darei graças na grande assembleia e te louvarei entre a grande multidão. Não riam de mim os que nada são, não riam de mim os que por nada são meus inimigos. Nem tramem com olhares os que me odeiam sem motivo. Pois não falam de paz. Pelo contrário, inventam palavras enganosas contra os que vivem quietos na terra. Escancaram contra mim a boca e dizem: nossos olhos viram. Tu viste, Senhor. Não te cales, Senhor. Não te distancies de mim. Acorda e desperta para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu, Senhor, meu Deus, justifica-me segundo a tua justiça, e não se regozijem eles por minha causa. Não digam no coração: vede, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: acabamos com ele. Sejam envergonhados e juntos cobertos de vexame os que se alegram com a minha desgraça. Cubram-se de vergonha e de confusão os que me menosprezam. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam de contínuo: seja engrandecido o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Então meus lábios proclamarão tua justiça e teu louvor o dia todo. Deus seja louvado por sua palavra. Obrigado por tua palavra, Senhor. Ajuste nossos corações para ouvi-la e para guardá-la com toda a nossa força, com toda a nossa alma e entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o livro 1 dos Salmos, ele traz uma proposta para a gente. O livro 1 está no capítulo 1 até o capítulo 41. Então, o livro 1 dos Salmos, ele traz um resumo. Ele fala que o justo tem a proteção contra o inimigo e adora ao seu Deus como resposta à salvação. Na verdade, o que a gente tem é uma proposta de o justo celebrando a Deus pelo livramento dos inimigos. E Deus mostrando como protege e guarda os seus filhos, os justos, separando dos ímpios, conforme a proposta do Salmo 1 e do Salmo 2. O que é interessante, já vimos na linha direta do livro dos Salmos, é que o Salmo 150 só está lá na Assembleia aqueles que foram justificados pelo Senhor, numa explosão de louvor, adorando ao Senhor. Parece até aquele momento lá do Apocalipse, onde os justos, com vestes brancas, com palmas nas mãos, celebram o Cordeiro e celebram a Deus. A proposta é exatamente uma explosão de louvor pelos aqueles que confiaram no Senhor e que foram salvos, justificados.
Embora isso no cenário do Antigo Testamento seja visto por um livramento temporário. A salvação no cenário do Antigo Testamento, ela é apresentada de livramentos de perigos circunstanciais. Mas quando se trata da salvação, aqui já é um espelho para a proposta da salvação permanente em Cristo, onde os justos e por ele justificados, assim o louvarão pelos séculos dos séculos. Diante desse cenário, esse salmo é um salmo de Davi, e a gente já tem no próprio título, Salmo de Davi. Há um pedido aqui, um clamor, como se fosse quase que um salmo precatório. Na verdade, o que nós temos aqui parece com um salmo precatório, mas não é um salmo precatório. Ele é um salmo, na verdade, de lamento do indivíduo, onde mostra um clamor pelo pedido da ajuda de Deus e, ao mesmo tempo, o reconhecimento de que Deus o justifica, consequentemente com uma declaração de louvor, de exaltação ao Senhor. E aí, o Salmo 35, na verdade, ele é exatamente um lamento e uma declaração de inocência, mostrando que, mediante as acusações infâmias, as acusações sem sentidos, a gente vai ver essa ideia de declaração de inocência 3 vezes durante as 3 estrofes que esse salmo vai apresentar. Tem também sido chamado esse salmo de salmo, por vezes, de salmo de imprecatório. O que é imprecatório? Para a gente entender um pouquinho esse cenário. É um salmo em que o autor pede a Deus que castigue os seus inimigos. E em muitos casos, os salmos de imprecatórios, eles são salmos mal compreendidos. Porque quando eles estão, o salmo está pontuando esse processo de um pedido de castigo pelos inimigos, e tem salmo até que pede para os salmos de imprecatórios, lá para frente, mas a gente vai ver, não agora, ele pede até para que lance os filhos sobre pedras e os mate, e que não deixe a posteridade ver os filhos dos filhos. Nesse cenário, então, nós temos o Salmo de Davi, onde ele clama a Deus, pede a Deus pelo livramento dos diversos inimigos, e ele traz um contexto muito específico. Parece que esses inimigos eram muito íntimos dele, e estavam num cenário muito próximo dele, e mesmo diante disso, ele fazendo bem para essas pessoas, mostrando já a sua inocência aqui, mas mostrando também a nossa ideia de justificação pelo Senhor, que nos socorre em meio às ações dos nossos inimigos. Esse salmo, então, ele tem 3 estrofes, e bem pontuais. A primeira estrofe vai de 1 a 10, a segunda estrofe de 11 a 18, e a terceira estrofe vai de 19 até o 28. Qual é a grande ideia do Salmo de número 35? O resumo, o que temos como resumo de todos os 28 versículos. A grande ideia: o Senhor livra o justo e enche seu coração de alegria, que o adora por livrá-lo de seus inimigos. Olha só mais uma vez: o Senhor livra o justo e enche seu coração de alegria, que o adora por livrá-lo de seus inimigos. O Senhor justifica, o Senhor livra o justo, mas ao mesmo tempo, por causa desse livramento, ele é alegre, ele é regozijado no Senhor e o adora como resposta a esse livramento dos inimigos diante do Senhor. A primeira verdade, então, que vamos encontrar está no verso de 1 a 10. A primeira estrofe, então, vemos aqui essa verdade em 3 estrofes, com uma série de 3 pedidos e votos. São 3 pedidos, mas 3 declaração descritiva de louvor. O primeiro, a gente vai verificar de 1 a 10. Qual é a proposta de 1 a 10? Davi suplica a Deus que desonre seus inimigos e o adora. Como é que nós conseguimos ver aqui rapidamente esse cenário de Davi suplicando a Deus para que desonre seus inimigos e também a adoração dele a Deus? A primeira estrofe dessa estrofe maior está de 1 a 3. Você vai verificar de 1 a 3, Davi apela a Deus para exatamente pleitear sua causa. É um pedido que Deus pleiteie a causa dele.
nessas estrofes aqui, nesses paralelismos, a gente vai encontrar exatamente, olha, 1 a 3. Senhor, defende-me dos que me atacam. Luta contra os que lutam contra mim. Toma o escudo pequeno e grande e levanta-te para me socorrer. Empunha a lança e a flecha contra os que me perseguem. Dize à minha alma, eu sou a tua salvação. É uma declaração de confiança no final desse trecho, mas ao mesmo tempo é um pedido, é um apelo, é uma súplica para que Deus pleiteie a causa dele como um guerreiro e um juiz. Ele usa todas uma linguagem lá do Antigo Testamento, aqui é Antigo Testamento, mas é uma linguagem muito baseada no livro de Êxodo, no livro também de Josué, no cenário onde Deus pleiteia, guerreia contra os inimigos do seu povo e os protege, os guarda, e a linguagem é muito clara. E, inclusive aqui no contexto do escudo pequeno e grande, o escudo de defesa e o escudo de ataque. O que é interessante é que de 1 a 3 há um pedido, um apelo para Deus pleitear pela causa dele. Nesse cenário a gente sabe, e é bem claro, Davi, ele é o rei ungido, tipificando de fato Jesus Cristo. Porque quando Cristo chega, ele é o filho, é o descendente de Davi. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O que o texto aqui está nos mostrando agora é exatamente que Deus haveria de pleitear pela causa do seu ungido. E o seu ungido permanente, seu filho que aqui está sendo tipificado na figura e na pessoa de Davi. E a ideia é que levanta-te e me ajuda. Tem um cenário de Jesus orando a Deus lá no momento da crucificação. E ele pede a Deus que o ampare, que o proteja, que pleiteie pela sua causa. Embora aqui isso está exatamente tipificando esse momento de Cristo lá para frente. E a ideia de pleitear a minha causa aqui é uma clássica alegação de inocência, conforme o Salmo 17, conforme o Salmo também 26, 46 e o Salmo 69. Nesse cenário, o que é que nós temos? Temos uma súplica que ao mesmo tempo traz uma clássica alegação de que ele é inocente. Ele pede a Deus que atue diante daqueles que se levantam. Nós temos, na verdade, o restante do Salmo aqui, trazendo agora o pedido sobre quem ele quer que Deus atue. Do verso 4 até o verso de número 8, a gente tem, então, o pedido especificamente agora. Olha só. Sejam envergonhados, humilhados os que me perseguem. Voltem atrás e se confundam os que tramam o mal contra mim. Sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor o dispersar. Seja o caminho deles tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Tem muito aquele cenário lá do Êxodo, do momento em que o anjo do Senhor destrói todos os inimigos, todos os ímpios que se levantaram contra os filhos de Israel no Egito. E nesse cenário aqui, há um pedido específico. A gente vai verificar que esse salmo ele vai pleitear 3 pedidos. 3 estrofes, ela traz o mesmo pedido e alega a inocência do filho, do servo, do justo, mas ao mesmo tempo pede o castigo e a punição dos ímpios. São aqueles que se levantam contra o ungido do Senhor. Nesse cenário, o que é que temos? Temos o Salmo 2. No Salmo 2, o versículo de número 1 e 2, se você olhar um pouquinho comigo, dá uma olhada com a gente, por favor. Salmo 2, os versículos 1 e 2 dizem o seguinte: porque as nações se enfurecem, os povos tramam em vão, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes, livremo-nos de suas algemas. Porém, no verso 4 diz: aquele que está
sentado nos céus, se ri. O Senhor zomba deles. Quando o salmista Davi agora, suplicando pelo auxílio de Deus em prol da sua causa, ele está, na verdade, embora quando os salmos de imprecatórios são lidos, às vezes não são compreendidos, por causa da falta de compreensão da proposta até do livro dos salmos. Porque os inimigos se levantam contra os filhos de Deus. E nesse cenário há de fato uma proposta de que Deus destruiria com os ímpios, com os inimigos dos filhos de Israel. Isso desde lá de Abraão, no capítulo 15, quando o Senhor dá a proposta a Abraão, que abençoaria a sua descendência. A Abraão, Deus diz no capítulo 15 de Gênesis, que os inimigos que se levantariam contra o seu povo e que levaria eles até a cativeiro, que passaria a média de 400 anos, mas depois o Senhor visitaria e libertaria com mão forte. Na verdade, o cenário aqui é esse que Davi também está pontuando ao pedir esse socorro e que Deus destrua, que Deus puna os inimigos. Na verdade, o cenário aqui é uma proposta exatamente do que vai acontecer de forma plena na pessoa e na figura de Jesus Cristo. Aqui, ser confundido e envergonhado à luz do 4 a 6, dos versos 4 a 6, é a ideia, a essência da condenação ao castigo eterno, conforme lá Daniel, capítulo 12, verso 2. A proposta de um pedido, como se fosse um imprecatório que Deus pune os inimigos, está na proposta final de Deus destruindo o império das trevas, todos os ímpios, todos aqueles que se levantaram contra o ungido do Senhor, contra Jesus Cristo, e Deus os punirá e nos livrará, assim como aqueles que confiaram no Senhor e no seu ungido. Davi, então, está aqui exatamente pontuando isso, pleiteando, buscando a Deus que o livre de todos aqueles que se levantam sem motivo. Lembra lá do Salmo 2? Eles se levantam em vão. Olha agora o verso 7 do capítulo 35. Pois preparam-me sem motivo uma armadilha, cavaram sem razão uma cova para mim. Aqui, na verdade, quando Davi está pontuando isso, ele está mostrando que os inimigos dele se levantaram sem razão e sem motivo. E a gente tem dois aspectos nesse cenário de inimigos de Davi se levantando. Um é Saul. Saul, por causa de ciúmes, se levanta, mas não tem um motivo para acusar Davi. O segundo inimigo que a gente pode aqui mostrar de forma clara é exatamente as nações inimigas. Várias nações, como os jebuseus e os filisteus, se levantam, mas não tem um motivo. E nesse cenário, Deus então protege. Esse cenário de levantar-se sem motivo é encontrar a inocência no seu filho, e é por isso que ele aqui ele está apelando, e a alegação dele é de inocência, porque em Jesus, todos se levantam contra Jesus. Mas, por exemplo, quando Pilatos está julgando Jesus, Pilatos diz: eu não vejo nada nele, eu não vejo nenhuma acusação nele. Então, a quem devo soltar? Jesus ou Barrabás? E as pessoas disseram, se levantaram os judeus e junto com os gentios, crucifica-o, crucifica-o. Mas não havia nenhuma acusação contra Jesus. Ele era inocente. Na verdade, o que esse salmo está também nos conduzindo e está levando-nos a entender é exatamente que levantaram-se contra o ungido do Senhor Jesus. Ele não tinha pecado, conforme diz Isaías, capítulo 53. Mas ele levou sobre si os nossos pecados. Portanto, agora, o que é que Davi faz depois que ele faz o pedido que Deus pleiteia pela sua causa? E que destrua, ou seja, aqui, nessa ideia, que parece um salmo de pedido de castigo dos inimigos como precatório, na verdade, é o julgamento de Deus sobre os ímpios. Lembra do Salmo 1? Os justos, os ímpios, não prevalecerão na assembleia dos justos. E agora, o final dessa estrofe termina assim, verso 9 e verso 10. Então minha alma se regozijará no Senhor, se alegrará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: ó Senhor, quem é como tu?
Quem livra o fraco de quem é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Então o que temos aqui? Davi pede a Deus que desonre seus inimigos e o liberte. Assim, ele glorifica a Deus com cânticos. Então, Davi suplica a Deus que desonre seus inimigos e o adora. E nesse cenário, onde é que a gente vê isso plenamente? Quando é que Deus ele julga todas as nações, todos os inimigos, tudo aquilo que maltrata e persegue o seu povo? Na pessoa de Jesus Cristo. No livro de Apocalipse, a Bíblia diz que todos aqueles que se levantaram contra o ungido do Senhor e contra a igreja do Senhor são julgados na abertura dos 7 selos, na abertura das 7 trombetas e também todo o contexto lá de Apocalipse a partir do capítulo 16 até o capítulo de número 20, onde todos os inimigos, morte, Satanás, o inferno, a besta do mar, a besta da terra, a grande Babilônia, todos eles em Cristo são banidos, são julgados. E essa ideia é para onde o Salmo quer nos levar. Portanto, ainda que hoje, uma aplicação prática para nós, ainda que sejamos atormentados pelo pecado, pela morte, pelas dores e pelas angústias, os que confiam em Cristo e clamam confiantemente nele, serão inocentados pela justificação que mediante o seu sangue na cruz foi derramado. Precisamos confiar plenamente nisto e apelar confiante em Deus que nos justifica e nos declara inocentes, nos declara justos na presença dele para a glória dele. A segunda estrofe, ela nos conduz a ampliar o pensamento do 11 até o versículo de número 18. A grande ideia, você já viu. O Senhor livra o justo e enche seu coração de alegria, que o adora por livrá-lo de seus inimigos. Então a primeira estrofe, ela diz, Davi suplica a Deus que desonre seus inimigos e o adora, de 1 a 10. A segunda estrofe, que vai de 11 até o versículo de número 18, Davi declara-se inocente face seus inimigos e pede livramento a Deus e o adora. As 3 estrofes terminam com ele adorando. As 3 estrofes mostram ele fazendo petição primeiro e depois ele termina adorando. A primeira ele começa, faz um pedido que Deus seja pela sua causa e mostra que destrua os seus inimigos, mas termina adorando. Agora veja como também a segunda estrofe de 11 até o verso 18. Ele mostra a situação dos inimigos se levantando, depois ele faz um clamor a Deus, roga a Deus, até questionando, e ele termina lá no 18. Então darei graças na grande assembleia. Ele termina adorando. É o mesmo padrão da primeira estrofe. Veja então comigo, de 11 até o 18. Aqui primeiro ele vai fazer uma declaração de inocente diante das ações e das acusações não fundamentadas de seus inimigos. Vejam comigo. Por exemplo, vamos ver os versos 11 e 12. Ele diz, testemunhas perversas levantam-se, interrogam-me sobre coisas que desconheço. Parece aquela cena de Pilatos interrogando Jesus. Parece aquela cena dos sacerdotes lá na frente interrogando Jesus. Aqui a gente já está indo um pouquinho para frente, mas é exatamente isso, porque Davi é uma figura do verdadeiro, do genuíno, do perfeito e definitivo rei ungido, que é Jesus. E agora ele diz que os inimigos fazem interrogações e acusações e que ele não tem. Veja o verso 12. Pagam-me o bem com o mal, causando-me luto na alma. Nesse cenário aqui, parece muito com o cenário de Davi com Saul. Davi fez tanto bem a Saul, guerreou muito por Saul. E logo depois das batalhas, quando Davi voltava, inclusive de algumas batalhas, ele foi quase morto por Saul, diante de uma armadilha, de uma trama de Saul.
Então, além disso, a gente tem alguns momentos de Davi sendo interrogado por Saul por causa dos ciúmes, porque Deus já tinha rejeitado Davi, ou melhor, Saul, e tinha agora eleito Davi. E agora ele traz esse interrogatório aqui, ele mostra: testemunhas perversas levantam-se, interrogam-me sobre coisas que desconheço, pagam-me o mal com o bem, causando-me luto na alma. Veja o verso 13, agora o verso de número 13 e 14. Mas quando eles estavam enfermos, eu me vestia de pano de saco, humilhava-me com jejum e orava reclinando a cabeça sobre o peito. Agia como se fosse o meu amigo ou irmão. Eu andava cabisbaixo e lamentando-me como quem chora por sua alma. Mais uma vez, sua mãe. Mais uma vez aqui ele está pontuando a ideia de inocência. Ele está mostrando que todos os levantes contra ele e contra a sua pessoa eram de pessoas que ele tinha feito bem. E essas pessoas faziam mal para ele. Parece estar muito no cenário aí, de fato, o cenário de Saul, quando ele é perseguido pelos seus próprios próprios parentes. Aquele é por quem ele, inclusive, deu a vida e trouxe muitas batalhas. Veja que nesse cenário está muito a ideia clara de quando Cristo ele se dá pelas pessoas, ele paga pelos nossos pecados e mesmo assim, fazendo bem para nos justificar, as pessoas o rejeitam. Os judeus os rejeitaram, os gentios também o rejeitaram. Do verso 15 até o verso 16, que é uma cena semelhante à primeira estrofe, ele mostrando que sem causa os inimigos estão se levantando contra ele, é uma repetição do assunto, ele quer enfatizar a proposta. Então veja que ele diz do verso de número 15, mas quando eu tropeçava, eles se alegravam e se uniam. Homens miseráveis que não conhecia, uniam-se contra mim e difamavam-me sem cessar. Aqui está semelhante àquele princípio lá de Atos, capítulo de número 3 e o 4, principalmente o 4 a partir do 25, onde gentios e judeus se mancomunam, se unem contra Jesus, o ungido de Deus. A gente consegue também verificar lá em Marcos 3, uma passagem onde pessoas se levantam, os herodianos com os fariseus, com os saduceus, se levantam contra Jesus, apresentado ali como ungido de Deus, o rei de Deus. Nesse cenário, Davi, então, está fazendo uma tipificação muito clara de que ele, como ungido de Deus, os inimigos estão se levantando e ele sem causa, sem motivo para derrotá-lo. Então ele está se declarando aqui inocente. Aí a gente vê essa ideia da inocência. Jesus é sem pecado e está assumindo uma postura que era a minha postura, é a sua postura, é a postura de pecadores. Diante desse cenário, agora uma pergunta fantástica no verso de número 17. Ó Senhor, até quando contemplarás isto? Ou seja, até quando o Senhor vai aguardar para trazer juízo sobre esses que se levantam contra o Senhor e seu ungido? Essa é a ideia, essa é a pergunta de Davi. Até quando o Senhor vai trazer juízo, vai julgar, vai desonrar, vai punir com juízo, com a sentença condenatória, afastando da Assembleia do Justo esses ímpios? Essa é a ideia. Davi então está clamando aqui por um julgamento. E aí ele diz: livra-me da violência deles, salva a minha vida dos leões. E qual é a resposta a essa súplica para Deus destruir os inimigos com juízo e com justiça? A resposta é louvor e adoração, à semelhança do final do 10. Lá no final do 10, veja que ele diz exatamente isso. 9, então minha alma se alegrará no Senhor e se alegrará na sua salvação.
Depois, agora que ele faz novamente um pedido de juízo, de julgamento, ele termina exatamente: então te darei graças na grande assembleia. Aqui parece aqueles finais do versículos 5 e 6 do Salmo 1 e o Salmo 150. E te louvarei entre a grande multidão. A ideia de assembleia e grande multidão é a mesma proposta. Então ele está mostrando aqui o quanto Deus será louvado por salvar os que nele confiam. E que Deus será louvado por julgar aqueles que perseguem os seus. Exatamente é esse o cenário também que a gente vê no final da história. No livro de Apocalipse, Davi declara... a ideia aqui dessa história, Davi declara-se inocente face aos seus inimigos e pede o livramento a Deus e o adora. Quando é que essa cena se completa e a gente vê plenamente perfeita? Na figura também de Jesus. Quando nós olhamos lá no final, no livro de Apocalipse, os justos adoram ao Senhor por livrar dos ímpios aqueles que se levantaram contra eles, que destruíram a igreja, que levaram a igreja a viver um tormento na grande tribulação. Mas agora os justos estão livres por causa do Cordeiro, por causa da confiança no ungido Rei, por causa da plena certeza de que Deus em Jesus Cristo nos livra de nossos inimigos. Nesses dias a gente pode ter plena convicção, queridos, à luz da palavra de Deus, que por meio de Jesus Cristo, todos os nossos inimigos serão julgados. Nenhum deles nos acusará. Diante de todas as acusações infâmias, ou todas as acusações desconectadas, a Bíblia diz que ninguém poderá declarar culpado aquele que por Jesus foi declarado inocente. Nesse cenário, então, um dos grandes e fantásticos princípios para nós é o seguinte: diante de Deus, ninguém poderá declarar-nos injustos, porque Deus, por meio de Cristo, já nos declarou inocentes. Deus, por meio de Cristo, já nos declarou e nos declarará diante dos nossos acusadores, diante do principal acusador, Satanás, nosso inimigo. Por Jesus, nós somos justificados. E ele não terá como mais acusar nenhum dos ungidos de Deus. Nenhum daqueles que foram protegidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Queridos, nós temos que caminhar até a Nova Jerusalém plenamente convictos dessa verdade. Ainda que todas as coisas se levantem, passemos lutas e provações nesse cenário de caminhada cristã. Ainda que pessoas se levantem e mentam contra nós por causa da minha fé, da sua fé. Em Jesus, nós somos declarados inocentes, justificados para a glória do Pai. A última estrofe nesse instante, ela vai do 19 a 28. E qual é a grande ideia do 19 a 28? A grande ideia, então, do 19 a 28. Davi suplica a Deus que desonre seus inimigos. Parece até semelhante à primeira, mas é porque ela traz o mesmo teor de fechamento da estrofe, do Salmo. Davi suplica a Deus que desonre seus inimigos, que o justifique e o adora. Interessante que essa estrofe ela fecha do mesmo jeito que o Salmo foi aberto. Ele começa com um apelo a Deus pela sua causa e que julga os inimigos e adora. Agora veja que ele vai começar de novo com um apelo a Deus. Ele começa com um apelo, olha só, aqui é mais uma terceira série de seus pedidos e termina com uma declaração, um voto de louvor. O pedido é também para que ele, diante daqueles que os acusam, ele seja inocentado. Veja, por exemplo, o verso 19. Não riam de mim os que por nada são meus inimigos. Ou seja, aqui ele vai declarar de novo a ideia da sua inocência, semelhante ao capítulo de 1 a 10, aos versículos de 1 a 10, aos versículos de 11 a 18. E agora, do versículo 19 a 28, também ele vai mostrar isso. Que sem causa os inimigos se levantam contra eles. Veja que aqui ele vai trazer a expressão que os que por nada são meus inimigos.
ou seja, ele aqui se está mostrando a ideia de ser inocente, que é exatamente o princípio de Jesus Cristo diante de seus inimigos. Todo mundo tenta procurar, inclusive eles macunam, tramam pessoas para falso testemunho, para dizer o que Jesus não fez, o que Jesus não era. E aqui Davi está trazendo isso também. Nem trame com olhares os que me odeiam sem motivo. Davi, aqui nesse caso, ele pede a Deus que os inimigos não escarneçam dele mediante aquilo que por um motivo que ele não fez. Verso 20. Pois não falam de paz, pelo contrário, inventam palavras enganosas contra os que vivem quietos na terra. Aqui novamente ele está mostrando que todos os levantes dos inimigos eram sem motivo e sem causa. Verso 21. Escancaram contra mim a boca e dizem: nossos olhos viram. Ou seja, falso testemunho. É aquela cena exatamente de pessoas, sacerdotes levantando-se contra Jesus lá na frente, lá no Evangelho de Marcos, no Evangelho também de Mateus, para que testemunhasse e dissesse que ele tinha blasfemado. E quando vão, não encontram acusação em Jesus. A única declaração verdadeira é que Jesus dizia: eu sou o Filho de Deus. E eles, então, testemunharam dizendo que Jesus estava blasfemando e que tinha feito coisas fora dos padrões. Essa cena aqui, na verdade, é aquele trecho do sofrimento de Jesus, o Salvador. Se você, por exemplo, eu quero pedir agora para você ler comigo, lá o João, o Evangelho, capítulo 15, o versículo de número 23, e o versículo 24, e também o versículo 25. O Evangelho de João, capítulo 15, de 23 a 25. Olha o que é que ele diz aqui, quando Jesus está explicando aos discípulos a rejeição deles pelo mundo. Então Jesus diz: quando o mundo rejeitar vocês, vão entender que o mundo também me rejeitou, que o mundo também me odiou. Agora, nesse cenário aqui dos versos 23, 24 e 25, é exatamente esse princípio aqui dos versos 19 a 21 de Salmo. Olha o que é que ele então está aqui exclamando. Aquele que me odeia, Jesus falando dele, também odeia a meu Pai. Ele está falando dos que perseguiam a ele, no caso judeus. Se eu não tivesse realizado essas obras entre eles, como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora, não somente as viram, mas também odiaram a mim e a meu Pai. Veja agora. Para que se cumpra a palavra escrita na lei deles, odiaram-me sem motivo. A ideia aqui, na verdade, é exatamente o Salmo. Jesus está falando desse Salmo 34 e também de outros salmos que a gente tem, o 94, se não me falha a memória. Bom, nesse cenário, Jesus está mostrando que se levantaram contra ele e conforme a lei já tinha sido escrita, para que se cumpra a palavra na lei deles, odiaram-me sem motivo. Jesus, ele é punido por causa dos nossos pecados. Não existe pecado em Jesus. Não existe razão, nem entre os judeus, nem entre os gentios, para acusar Jesus digno de morte. Então se levantaram contra o ungido do Senhor. A semelhança do que está acontecendo aqui com o ungido Davi, temporário. Estão se levantando e acusando falsamente o ungido definitivo que é Jesus. Agora você sabe qual o motivo e a causa pela acusação de Jesus? Os nossos pecados. Os nossos pecados. Jesus nos declara inocente quando assume aquela cruz. Se levantaram sem razão contra ele. Ele não tem pecados. Mas o motivo dele está na cruz. E assumir foram os meus pecados, foram os seus pecados, foram os nossos pecados. Qual a resposta, então, que a gente aqui precisa dar, como Davi também está? Veja que a partir de então, ele vai fazer um pedido, uma súplica semelhante ao que ele faz nos versos 1, 2 e 3. Olha só,
Tu viste, Senhor, verso 22 a seguir. Tu viste, Senhor, não te cales, Senhor, não te distancie de mim. Ele está pedindo a Deus para pleitear pela sua causa. Acorda e desperta para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu, Senhor meu Deus, justifica-me segundo a tua justiça e não se regozijem eles por minha causa. Ou seja, que aqui Davi está dizendo que os ímpios não se alegrem, não zombem dele pela a derrota dele. Então a súplica, Senhor, me justifica, me declare justo perante eles. E é interessante que diante de todo o cenário da crucificação de Jesus pelos judeus, ao terceiro dia Jesus ressuscita. E todos não têm mais palavra. E agora Jesus está assentado à destra de Deus. No julgamento final, todos os inimigos que levantaram contra o Senhor serão ungidos, envergonhados, confundidos. E é isso que aqui está dizendo a primeira estrofe. Sejam envergonhados, humilhados os que me perseguem. No julgamento final, todos aqueles que se levantaram contra Deus serão ungidos, sua igreja, serão envergonhados. Porque eles vão ver que nós, em Cristo, fomos justificados. O cenário, então, é claro aqui. Não diga no coração, Davi está pontuando, pedindo de novo a Deus que puna os inimigos, que julgue os inimigos. E ele diz, não digam no meu coração, não digam no coração, vede, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam, acabamos com ele. Sejam envergonhados, de novo o pedido de Davi, e juntos, cobertos de vexames, os que se alegram com a minha desgraça. É o mesmo pedido do lado dos versos 4 a seguir, do início da primeira estrofe. Verso 25, ele agora vai mostrar a ideia de o final, como resposta ao livramento, como resposta à salvação, como resposta à libertação. Olha o verso 27. Cante de júbilo, se alegre os que têm prazer na minha retidão. E digam-se de contínuo, seja engrandecido o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Então meus lábios proclamarão tua justiça e teu louvor o dia todo. Na verdade, a ideia é a seguinte: Senhor, julga os meus inimigos. Senhor, leve-os a julgamento, puna-os. Ou me livre deles, eu que pelo Senhor sou declarado justo. E como resposta, eu louvarei o Senhor por toda a vida, ou todo dia. E junto com aqueles que reconhecem que o Senhor é o Deus, mas que também nos justifica, nos coloca em retidão de vida. Portanto, a última proposta de 19 a 28, Davi suplica a Deus que desonre seus inimigos, que o justifique, e termina com a adoração. As 3 estrofes, resposta ao livramento de Deus perante os inimigos, num juízo, num julgamento, agora perante feita pelo o definitivo Cordeiro, o definitivo ungido de Deus. Olha a resposta, verso de número 9. Então minha alma se alegrará no Senhor e se alegrará na sua salvação. Verso de número 18. Então te darei graças na grande assembleia, te louvarei entre a grande multidão. Verso de número 28. Então meus lábios proclamarão a tua justiça e teu louvor o dia todo. O que é que um justo agora, por meio de Cristo, é a forma que a gente entende o ungido de Deus? Jesus Cristo, ele nos justifica, nos coloca na assembleia dos justos, na congregação, perante o Senhor, mediante o seu sacrifício. E ele, declarado inocente por Deus, porque nenhum pecado nele havia, nos justifica e nos coloca agora na grande assembleia, naquela grande multidão que ninguém podia contar, com vestes brancas, com palmas na mão, que dizia lá em Apocalipse 7, salvação ao Cordeiro e ao nosso Deus. O que é que devemos, como crentes justificados na pessoa de Jesus Cristo, responder a Deus pelo livramento de nossos inimigos? Morte, pecado, inferno, toda essa vida de pecado que nos atormenta. Vamos ser livres delas. O Senhor, por meio de Jesus Cristo, punirá os nossos inimigos. Já puniu nossos inimigos. Não se esqueça que a Bíblia diz que Jesus tem a chave da morte e do inferno nas suas mãos.
Lá em Apocalipse, capítulo 15, Apocalipse não, 1 aos Coríntios, eu faço questão de trazer esse texto para você agora. 1 aos Coríntios, capítulo 15, olha comigo, por favor. Olha o que esse texto nos traz quando Paulo vai falar da ressurreição de Jesus Cristo. E que Cristo e a ressurreição também dos crentes. Olha só, nesse aspecto final, onde Deus julga todos os inimigos, semelhante aqui, que todos os inimigos da vida sendo envergonhados, e a gente verifica que em Davi isso é um apontamento para a definitiva, o definitivo juízo, o definitivo julgamento e a definitiva alegria dos justos na assembleia com Deus e o Cordeiro. Olha só, capítulo 15 de 1 aos Coríntios, versículos 20 a seguir. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. Porque, assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E a morte, lembre, é um dos nossos principais inimigos, e aqui a gente vai entender isso. Pois assim como em Adão todos morrem, no mesmo modo em Cristo todos serão vivificados ou justificados. Cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro, Cristo por isso que é primogênito dentre dos mortos. Depois os que pertencem na sua vinda, os que ele pertence na sua vida, ou seja, aqueles que ainda vão ressuscitar na sua vinda. Então virá o fim, verso 24 de 1 Coríntios 15. Quando ele entregar o reino ao Pai, quando Jesus entregar o governo, o reino ao Pai. O Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Ou seja, aqui é a ideia de julgamento, de destruição de todo o poder, de todos os domínios. Em Apocalipse isso está claro, que todo o império do mal é destruído um a um. Satanás, a grande Babilônia, o inferno, morte, tudo é lançado no lago de fogo e enxofre. E veja o verso 25. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Verso 26. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Quando Davi está pontuando aqui, pedindo a Deus que torne envergonhados todos os inimigos, ele está falando de julgamento, mediante a ideia do Cordeiro Jesus, ungido Rei Jesus. Ele vai trazer julgamento todos aqueles que se levantaram contra o Senhor e seu ungido, contra também a sua igreja. E nesse cenário, a gente vai louvar ao Senhor para todo sempre. E nunca mais seremos acusados de dor, por pecados, por tristeza, por angústia, por sofrimento, por maledicência alguma. Porque o Cordeiro, ele enxugará todas as lágrimas. Qual é a proposta então desse salmo? O Senhor livra o justo e enche o seu coração de alegria, que o adora por livrá-lo de seus inimigos. Eu e você temos motivos de sobra para engrandecermos o Senhor, mesmo nesse tempo de caminhada cristã até a Nova Jerusalém. Porque o Senhor já tem a autoridade, o domínio sobre todos os nossos inimigos, inclusive a morte, através de Jesus Cristo. O que devo eu e você fazermos para a gente estar nessa assembleia cantando para sempre? Crer que Jesus é Salvador, é o enviado de Deus e que nos traz a salvação e perdão dos nossos pecados. A canção que vamos entoar agora, ouve-nos, Pastor Divino. Devemos confiar que nosso Pastor Divino Jesus Cristo nos escuta e nos dá forças, mesmo em meio aos inimigos temporários, ao desemprego, às lutas temporárias, que até tentam tirar o foco da nossa visão eterna. Jesus te dá força. Vamos suplicar como Davi suplicou. Ouve-nos, Pastor Divino. Mesmo diante de tudo que nos ameaça nesses dias, ouve-nos, Pastor Divino. Ele escuta o seu clamor. Confie em Cristo.
com orações e cânticos, nós louvamos ao Senhor. E é isso que nós faremos novamente com este cântico, Pastor Divino, 152 do Cantor Cristão. Louvemos ao Senhor. Nós cantaremos para sempre a afável proteção do Senhor, glorificaremos o que Ele tem feito por meio de Jesus Cristo. Meu amigo, você que nos ouviu nesta manhã e pode perguntar, como pastor eu posso me ver livre desse julgamento, da vergonha de todos esses que sofrerão o castigo eterno por meio do Cordeiro do Supremo Juiz? Basta você confessá-lo com seu coração, com a sua alma, e crer que Ele é o perdoador de seus pecados. Se você deseja fazer isso e tem acesso a um dos irmãos da igreja, procura nesses dias que a gente não pode se reunir fisicamente, mas você pode declarar a sua fé em Jesus. É a forma de a gente agora reconhecê-lo, que Ele é o nosso Salvador antes do grande julgamento daquele terrível e grande dia. Deus, Ele espera que você ouça a sua voz, que você ouça a sua palavra, que você ouça o Filho enviado dele. Deus te abençoe, estamos aqui para lhe ajudar a entender esse princípio do clamor e do reconhecimento, que Deus, por meio de Jesus, nos declara inocentes. Deus, obrigado pela tua justificação em Jesus. Obrigado pela forma como em Jesus nossos pecados foram perdoados. Obrigado porque o Senhor mesmo diante de todos os inimigos que se levantam contra nós, a morte e toda a destruição por causa do pecado, nós em Cristo não seremos confundidos, nós em Cristo não seremos envergonhados. A Ti seja a honra e a glória pela nossa libertação, pelo nosso livramento, ó Cordeiro Santo,
nós te glorificamos, para todo sempre. Amém. Nós vamos encerrar com a nossa súplica permanente e hoje à noite, se Deus permitir, pela graça dele, vamos assim pregar em Apocalipse, capítulo 8, a partir do verso de número 6. Esteja à noite com a gente, se Deus quiser. Vamos, com todos os irmãos aqui, encerrar nossa súplica permanente e glorificar o nome do nosso Pai. Juntos, nós vamos dizer agora, nessa noite: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos em o nome de Jesus. Amém. Nesta noite, não, nesta manhã, um bom encontro. Até a noite, se Deus quiser, estaremos de volta.